Vamos começar aqui falando de Raquel Sherazade. Vocês viram? Algumas pessoas não viram, porque eu descobri que tem gente que só assiste o jornal, né? Isso é muita ingratidão, é fazer tanto vídeo para a pessoa só ver, só ver isso. O que que aconteceu? Chega, os gelatos e o trio pelando duro. Vai, vamos lá. Quinta série, nome de bandas, vamos. Vamos criar nome de bandas. Importante, não deixa de falar de Cláudia fala que o filho dela tinha placa para avisar quando estava se masturbando. E daí, cara? É da vida deles. Não tem a ver com isso. Caiçara em Santos, acho que é Gonzaga ali. Importante falar sobre isso. Importante por quê? Que eu tenho a ver com isso? A charge que o 247 e o Noblar fizeram do Silvio Santos era horrorosa, eu não vi. Fechou, né? Ah, é, o Caiçara fechou. Era legal lá de sábado, tinha bastante garotas. Que mais? Imagina se cada mentira. Você assiste meu conteúdo. Obrigado. Vamos falar primeiro dela, né? Gente, Raquel Sherazade não só perdeu, em última instância, tudo que ela queria do SBT, como levou uma piaba do Xandão e dos ministros ali do STF. Eu achei até, sabe, eles negritaram uma coisa, porque é o seguinte: vocês sabem a história. Ela primeiro processou, assim que ela é demitida, ela processa o. Tô aqui com um negócio, vou ler aqui. Processou o SBT pedindo direitos de trabalho, né, direito CLT. Ela sai pedindo de cara 18 milhões. Vocês sabiam que ela, todo mundo sabia que ela trabalhava lá como PJ porque ela quis. Depois ela falou que ela não tinha opção, era isso ou nada. E ela começou simplesmente a ganhar na justiça. Ganhou a primeira instância, o SBT recorreu, aí ela enfia outro processo no Silvio Santos, justamente por causa desse momento aqui, ó, que eu estava lá, né, como jurado, que é o dia que ele fala para ela que ela era paga para apresentar o jornal, que ele não trouxe ela lá para dar opinião. E aí ela fala, acusa ele de misoginia, tá tudo assim, gente. Acusa de misoginia, machismo, assédio moral, assédio tudo. Não sei nem como se não foi. E aí, a gente já fala das bandas aqui. Vocês estão falando besteira. E aí ela recorreu 18 milhões, ganhou em primeira instância, o SBT recorreu, aí ela processa também o Silvio por assédio, né, misoginia, etc., violência contra a mulher. Você não pode falar mais nada hoje, né? E aí ela ganha também essa causa. Então ela estava passando de 18 milhões o Tribunal lá do Trabalho, o Regional do Trabalho, falou: 18 milhões, não, abaixou para 8 milhões. Eu não lembro nem se não era 28 milhões que ela pediu. E aí ela baixou. Olha quanto ganhava, hein? Ela ganhava 300 pau por mês em 2013, 14, gente. Quanto que era isso hoje? 2015. E diz que não tem dinheiro, né? 300 pau por mês não tem dinheiro. Eu sei que quando ela separou, o marido levou metade. Mas até aí, cara, 300 mil por mês, você comprou um apartamento por mês. Enfim. E aí ela foi ganhando, ganhando. A Justiça do Trabalho baixou a bola dela, baixou a 8 milhões, tá bom. Ela foi ao SBT recorrendo, ela chegou até o TST e ganhou. Ganhou e ganhou também o assédio moral. Era mais ou menos, acho que 2 milhões de assédio moral e teria ganho os 8 milhões. Então tava toda, né? Se sentindo o último bis do pacote. E aí, o que o SBT fez? Em vez de recorrer ao STJ, ele foi direto ao STF e respondeu, né? Se defendeu falando: escuta, teve a reforma trabalhista em 2017. A reforma diz que todo mundo pode ser PJ. E foi, acho que, o primeiro processo que chega lá no STF, nesse sentido. O SBT, os advogados foram muito bons, né? Ninguém, acho que. Porque chegava no TST, perdia, acho que ninguém pensou nunca em ir para o STF. Geralmente, talvez fosse até o STJ, mas o STJ mantinha a decisão do tribunal, do TST, Tribunal Superior do Trabalho. E aí, ela ganhou, já estava comemorando o SBT. Se não me engano, o advogado dela cometeu um erro, não um erro.
acho que teve alguma ganância. Como ia entrar muito dinheiro, ele pediu para receber alguma parte antes, alguma coisa assim. Eu não sou advogado do trabalhista, e ele pediu, acho que para antecipação de alguma coisa. Quando ele fez isso, aí o SBT foi para o STF, mandou esse processo e simplesmente perdeu. Ela perdeu. E na sequência, como efeito dominó, perdeu também o processo de assédio. Porque ao outro dia a professora Cíntia estava falando isso. Ela não entrou num processo civil pedindo indenização, ela enfiou essa acusação de assédio do Silvio no processo trabalhista. Então, foi em cadeia, perdeu. E ela nem pode mais processar o Silvio, né? E ela perdeu. E aí ela recorreu. O que o STF disse? Perdeu de novo. Aí ela entrou com um tal de agravo. Os advogados, por favor, me ajudem aqui, que é mais ou menos, segundo o advogado me explicou, grosso modo, é como se ela estivesse perguntando para o STF: por que vocês tomaram essa decisão? E aí, olha aqui o Xandão ontem, ele que estava com o caso, né? Ministro Alexandre de Moraes. Ela tinha feito embargos de declaração. Ela fala aqui a decisão dele. Diante do exposto, está aqui, ó, teor do acórdão, número da reclamação 64273. Aqui a gente mostra todos os documentos, né? Quer dizer, eu falo os números. Eu não mostro mais nada de documento, senão tomo bronca do YouTube. Eu não sabia que não pode mostrar documento, mesmo se eu tiro a identificação. Aqui, advogado dela, Ricardo Souza Calcini, contra a TV SBT, canal 4 de São Paulo, o advogado Dr. Osmar Mendes Paixão Cortes. E aí ele escreveu aqui, a decisão é a seguinte: diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. É muito, nunca tinha visto isso. Independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. É como voto. E aí, os demais da turma, né? Aqui os ministros Alexandre Moraes, presidente, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, escreveram aqui: a decisão da turma é por unanimidade, não conhece os embargos de declaração, determina seja certificado o trânsito em julgado, o arquivamento dos autos imediatamente, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento nos termos do voto do relator. Primeira turma, sessão virtual, acabou para ela. Gente, isso é uma bronca. Antes da publicação mesmo, veja o saco cheio, né? O nível de paciência que está o senhor Alexandre de Moraes, né? Falou, não me interessa nem publicar, no Diário Oficial não vai publicar nada, já vai expedir trânsito em julgado. E agora não pode fazer absolutamente nada. Só Flávio Dino Snorlax. Para de falar em Pokémon. Agora a coisa vai piorar para ela. Porque agora me parece que volta. Eu queria que algum advogado me explicasse direito. Parece que volta para a primeira instância para embargos de declaração servem. Boa, doutora, obrigado. Esqueci que senhora é advogado. Servem para sanar a obscuridade contra. Mas nunca ganha, né, doutora? Não ganha de jeito nenhum esse tipo de coisa. Difícil, né? Difícil virar. Acho que eu nunca lembro de ter virado. Trânsito em julgado, game over. Enfim, acho que agora me parece. Doutora, doutora Renata, é trabalhista? Enfim, eu já vi as suas explicando aqui também. Parece que agora volta para a primeira instância e a primeira instância vai decidir quanto ela tem que pagar de sucumbências para os advogados do SBT. Aliás, não é mais para os advogados do SBT, segundo consta, é para o espólio de Silvio Santos. E veja, se ela pediu lá, sou lindo e cheiroso, cheiroso certeza, o que ela fez? Ela vai ter que pagar tipo os honorários dos advogados do SBT. Segundo minha fonte aqui, que sabe bastante de justiça, ela falou que geralmente vai pedir, não ignorou os ritos, né? Ele estava com o saco cheio, porque ela estava recorrendo, né, Cristiane Cristo. E ela pode, se chegar lá
na primeira instância, o juiz decidir agora, quanto você pediu? 18 milhões? Então, a praxe é 10%. Então, ela pode pagar 1.800.000 para o espólio do Silvio Santos. Vejam que interessante. Agora, se por acaso o juiz for magnânimo, sempre que eu ouço barulho aqui, eu acho que é minha mãe. Se for, aí ela paga menos, só 800 mil reais. Mas, enfim, tá aí o resultado. E por causa da Raquel Sherazade, isso gerou uma reação em cadeia. A Globo comemorou, tinha mais de 50, 60 processos lá de gente pedindo direitos trabalhistas, CLT. Todo mundo perdeu, todo mundo está perdendo. Depois da Raquel perde o Hermano Reni de novo. Acho que o único que deu ganho de causa lá para um trabalhador foi o Cristiano Zanin, se não me engano. O resto, não resta. Então essa está aqui, essa eu não concordo, né, que a pessoa que sabe que foi contratada PJ, que não tenha como sabia, né? Uma coisa é você ser compulsoriamente demitido e depois ser contratado como PJ. Para mim isso é bandidagem. Agora, o cara chega e sabe quanto ele ganha, assina o contrato, depois fala, ah, não, não era isso que estava combinado. Aí eu acho meio sacana, né? Então, mais de 50, né? Quem é JP que morreu em acidente de moto, gente? Quem é JP? Enfim, se deu mal aí, a Raquel Sherazade vai ter que gastar dinheiro, né? Não vai para espólio, vai para advogado direto, honorário de sucumbência. Ah, vai para advogado direto? Então o advogado do SBT vai ficar rico. Como se já não fosse, né? Tem muitas pessoas que direito trabalhista, não, quem paga o trabalhador não é verdade. Não, não fale isso porque não é verdade. A empresa, para cada agente CLT, ela tem um custo maior de mais 70%, mais de 70%. Né? Dependendo um SBT, por exemplo, deve gastar 100% sobre cada salário. Ele paga 2 salários todo mês, porque dá um monte de benefício para as pessoas. Tem muita gente que queria trabalhar na Globo, por exemplo, sabia que era PJ. O Bonner era PJ. Ele só deixou de ser PJ quando foi autuado pela Receita Federal. Agora, hoje ele poderia voltar a ser, né? Não tem mais jeito, gente. Se você é causa trabalhista, os advogados trabalhistas, a justiça trabalhista vai desaparecer, né? Os juízes trabalhistas, né, estão querendo transformar eles em alguns juízes aí de execução, não sei como é o nome, vai acabar, né? Não tem mais nenhum momento. Vamos lá falar da banda, vai. Vocês são malas, né? A banda Proença e seus devedores amestrados. Palhaço.